Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias. Apocalipse. Capítulo 3, versículo 7. Amém? E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se diz judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei, mas mente. Eis que eu farei que venham sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Deus, nós te louvamos. Se fosse para nós retornar ao nosso lar, nós já estaríamos saciados com as tuas palavras que foram mencionadas nesta noite, neste lugar. Mas ainda tu tens uma porção a falar aos nossos corações. E diante dessa responsabilidade, mais uma vez, eu me coloco diante de ti e lhe peço que me ajude a transmitir a sua palavra mais uma vez. Que revela, Senhor, aos nossos corações aquilo que tu queres falar através da sua palavra nesta noite. Operando, Senhor, milagres sobre as nossas vidas. Trazendo, Senhor, sobre nós, ó Senhor, meu Deus, renovando as nossas forças. Ah, Senhor, meu Deus, que alianças quebradas nesta noite possam ser reatadas novamente, porque esta é a promessa, este é o teu querer para com o homem. E eu lhe peço, Senhor, continue falando conosco, ajuda-nos mais uma vez. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra de Deus, aonde João, ele conhecido como apóstolo do amor, ele saiu ileso, mas diante disso eles não contentes, levou João para a ilha de Pátimo, uma ilha aonde ficavam ali diversos prisioneiros, pessoas de alta periculosidade, ficava naquela ilha. Era uma ilha de despojo, de descarte. E tinha bestas feras também. Mas diante de toda essa circunstância que João se encontra, então ele é o último a escrever as Sagradas Escrituras. Ele é o último dos 40 homens que foram levantados para escrever a Bíblia, que teve a inspiração do autor da Bíblia, o Espírito Santo. João foi o último a escrever por volta do ano 90, ano 95, escrevendo o Evangelho e também depois escrevendo a primeira, segunda, terceira epístola e escrevendo Apocalipse, aonde traz toda esta revelação, uma carta que existe alguns cristãos que por ser mal orientado nunca leu, de tanto medo que tem da carta de Apocalipse. Mas Apocalipse, sem o livro de Daniel,
ele é incompleto. E Daniel sem Apocalipse também é incompleto. E é onde traz aqui as revelações do grande projeto de Deus para o homem, que ele pagou um alto preço. Este homem ao qual ele deu a sua vida para resgatar. E está inserido dentro deste livro, desta carta, Apocalipse. E nós podemos observar que esta igreja que estava na Filadélfia, uma região que se tornou muito conhecida por ter um solo fértil, uma região onde se tornou uma rota diária, porque por aquele lugar passava todas as informações, os correios passavam por esta região. Então, a igreja de Filadélfia, ela está numa região que ela é praticamente mantida pela agricultura. E Deus, então, manda João escrever as igrejas que estavam espalhadas nessa região, as 7 igrejas da Ásia, em um período onde nós podemos observar grandes perseguições. A igreja está ainda inserida no primeiro século, mas dentro deste período nós podemos observar a igreja que ainda não tinha completado o centenário. Ela havia grandes erros teológicos, muitos pecados inseridos dentro da igreja. E podemos observar em todas as cartas que o Senhor manda João escrever, a Filadélfia é uma das que ele quase não tem queixa dela. Não tem o que se reclamar desta igreja. Mas esta igreja, o Senhor fala a ela, essa igreja do arrebatamento, esta igreja ao qual Ele tem preparado, através do seu Espírito Santo, de século após século, geração após geração. Levanta-se uma geração, essa geração ela é recolhida, surge outra geração, dá continuidade a outra geração. E isto vem passando-se há quase 2000 anos. E o Senhor vem trabalhando, vem zelando, vem cuidando desta igreja que tem essas características. Essa igreja ao qual a Filadélfia é a igreja do arrebatamento. Mas ele traz aqui dentro para esta igreja alguns cuidados. E esses cuidados não estão pelo fato de nós estarmos inseridos num período do tempo, do século, conhecido como século da evolução, século da ciência. Não, em todos os demais séculos anteriores, os nossos irmãos tiveram as mesmas dificuldades, pelo fato que aquele ao qual é o inimigo da igreja, ele está em todos os tempos, e ele não muda a sua estratégia, ele sempre está usando as suas mesmas estratégias para tentar roubar a preciosidade que cada um de nós que se chama igreja temos. E quando ele está dizendo a esta igreja, Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu
nome. Essa porta aberta, irmãos, a porta da salvação, a porta da maior prosperidade que um ser humano ele possa adquirir, que está aberta, e que é um milagre quem consegue enxergar essa porta, porque a chave que abre essa porta, para ela ser gerada, ela é gerada pela palavra, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé, e que ela é impulsionada por esse Espírito Santo, que convence o homem, e que mergulha este homem no corpo de Cristo, no sangue remidor, e que esta porta aberta, chamada salvação, chamada justiça, ela é dada ao homem, ela está aberta, ela foi aberta a nós. Ele está escrevendo a igreja de Filadélfia, a igreja do arrebatamento, e ele está dizendo que tem uma porta aberta, e não é pelo fato que somos bons, não é pelo fato que somos os melhores, não. Ele está dizendo, mesmo que tem pouca força, pouquinho de azeite, nós podemos olhar lá para aquela mulher. Elias chega em um tempo de crise, de seca, de fome, e aquela mulher diz que só tem lá um bocadinho de coisa, um pão, um pouquinho. Aí nós vamos lá para Eliseu também no capítulo 4, nós vemos quando aquela mulher busca a solução em Eliseu, e ele diz que tem em casa, tem só um pouquinho de azeite. Para este Deus realizar grandes coisas, o sobrenatural sobre as nossas vidas, não precisa muita coisa, basta ter um pouquinho só de fé. Basta esse pouquinho, mas precisa ter, porque essa porta, ela está aberta. Ninguém pode fechar essa porta. Ninguém, ele vai falar de ninguém. Ninguém a pode fechar. E esse ninguém tem um nome. Esse ninguém, ele está ao derredor, bramindo como leão, mas não é leão. Porque verdadeiramente o leão da tribo de Judá, ele está conosco. E a nosso redor, à nossa volta, está os anjos do Senhor acampados. Mas existe um ninguém. Existe um ninguém. E ninguém pode fechar, ele não pode fechar. O único que pode fechar essa porta sou eu. É você, somos nós. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Então, irmão, não existe argumento, porque esta é a igreja do arrebatamento. O que existe é nós termos essa convicção, que foi o que tem a chave de Davi. Abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Pôs uma porta aberta. Essa porta, ela está aberta. Ninguém pode fechar, a não ser eu, a não ser nós. Pelo fato do que este inimigo, que é sagaz, e que sabe que ele só pode tocar, como João escreve lá também, na sua primeira ou segunda epístola, me falha a memória, ele vai dizer que o maligno não pode nos tocar. O maligno não pode nos tocar mesmo, se verdadeiramente nós estivermos com as brechas fechadas. E ele trabalha nessas circunstâncias.
Ele trabalha em meio a esses caos, que de geração a geração existe essas crises. E é nesses caos que ele tenta esmorecer. Quantas pessoas que fizeram projeto na virada do ano? Quantas pessoas, por que não dizer todos, projetos estes tremendos, quantos que não fizeram? Aí nós vemos as frustrações, aquele que achava que tinha e que ia dobrar as suas finanças, e está tendo que gastar até as reservas que tem. Mas diante de tudo isso é nada para com esta porta ao qual foi aberta a promessa que há em continuar neste caminho. Porque existe uma promessa. Ele vai falar sobre sobre os falsos profetas. Ele vai falar sobre o espírito do anticristo, que desde o início está manifestado pelas atitudes daqueles que deixam ser levado por esse inimigo. Ele vai falar de uma tão grande tribulação, que aquele que tiver pouca força, mas não negar o nome dele, ele promete guardar. Ele promete guardar. Ele vai falar sobre esse livramento. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que ele vai dizer assim, ó: eis que venho sem demora. Ele falou isto aproximadamente quase 1920 anos que ele falou isto. Venho sem demora. Mas aqueles irmãos que estavam inseridos neste século e que permaneceram fiéis, eles estão em um lugar aonde Paulo vai descrever ao terceiro céu, ao paraíso, aguardando o glorioso dia. Eles estão garantidos. Eles estão esperando o cumprimento. Eles estão esperando a misericórdia de Deus, que ainda está manifestada sobre a humanidade do século 21, dando-lhe oportunidade para que aqueles que não adentraram pela porta, que ainda possa entrar por essa porta chamada Jesus, e que possa adquirir o seu passaporte, e que possa ter o seu selo garantido para o grande dia que ele vem. Eis que venho sem demora. Deus não trabalha com esse tempo nosso, Cronos. Deus, Ele não trabalha com Cronos. Um dia para Ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas é as infinitas misericórdias dEle manifestada, e esses que estão garantidos, que passaram por todos esses processos, pelos mártires, pelas inquisições e por todos os massacres que ocorreram no primeiro, no segundo, no terceiro século, que adentrou ao 11º, 12º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º século, todos os massacres ao qual a igreja foi inserida no contexto, mas sempre esteve lá a igreja da Filadélfia, sempre esteve lá a igreja que não negou o nome do Senhor, foram estaqueados, foram queimados, foram crucificados, foram decepadas as suas cabeças, foram devorados por leões e tigres, mas o nome de Jesus eles não negaram, e eles estão inseridos. Se foram decapitados, se foram estraçalhados por animais ferozes, se foram queimados, eles estão no terceiro céu, no paraíso, com corpo, com cabeça, em um corpo glorificado, aguardando
toque da trombeta. Porque é fiel aquele que abre, ninguém fecha. Mas essa responsabilidade de viver dentro desse contexto, não importando circunstância, é minha. O céu é tomada à força. Salvação, ela é de graça. Favor imerecível. Não é pelo teu mérito. Mas para entrar no céu, precisa ter alguns esforços, porque o caminho é estreito. E a porta para entrar no céu é mais apertada ainda, 45 centímetros. Porque lá não entra bagagem. Lá não entra costume do Egito. Lá não entra as concupiscências desta terra. E por isso esse caminho é estreito. E por isso a porta ainda é mais pequena, 45 centímetros. Pode medir, ó, cabeça ao coração. Aqui está a decisão do homem: vida ou morte. Vida ou morte. Ele está dizendo, eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Você percebeu como nós temos uma facilidade para guardar qualquer tipo de coisa, até mesmo um mau costume, alguma coisa, algum ídolo que nós criamos no nosso mundo e que ninguém pode tocar naquele hábito que você tem, ou naquele desejo, ou naquela vontade tua. E você defende com unhas e dentes, seja o que for, um objeto, ou que seja a sua personalidade. Tem pessoas que não podem tocar na personalidade dele, tocar em algum ponto que ele já se transforma. E nós temos facilidade de manter isto a ferro e fogo. Mas aqui ele está falando de algo para guardar, que é mais valioso do que todas as riquezas do mundo. Ele está falando de algo que não foi conquistado por nós. Ele está falando de algo que Pedro escreveu, 2:9. 2:9. Que Pedro escreve: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. Ele está falando sobre uma realeza. Ele está falando sobre uma coroa que só adquire os vencedores. Ele está falando de um símbolo que dá a nós uma origem, dá a nós uma identidade, que verdadeiramente somos de uma realeza. Mas é necessário, ele já deu essa coroa. Ele já deu essa identidade, mas ele está dizendo, ó, eis que venho sem demora, hein? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Esse ninguém aqui, irmãos, tem alguns pregadores por aí, né? Meio desavisado, que leva às vezes as pessoas a errar, com umas euforia de dizer que está cheio do poder, e que manda a multidão pisar na cabeça dele, e que fala a palavra, diz blasfema contra esse ninguém. Esse ninguém tirou a imagem e semelhança de Deus do jardim do Éden. Esse ninguém, de geração a geração, ele levou a Caim tirar a vida de Abel. Esse ninguém
que o inferno e o lago de fogo foi criado para eles, e os anjos caídos têm levado centenas de dezenas de milhares de milhões, ou por que dizer de bilhões de seres humanos à condenação eterna. Esse ninguém, as armas dessa milícia contra ele não podem ser carnais. Por isso Paulo instrui, Efésios 6:10, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque estas armas têm que ser espirituais para desfazer as suas fortalezas e as suas estratégias, e para isso é necessário estarmos vigilantes, porque temos um bem valioso, e esse bem valioso que foi outorgado a nós é necessário guardar, porque aquele que deu, ele diz que está voltando. Eis que veio sem demora. E esse inimigo, ao decorrer da história, ele mudou as suas estratégias. E a sua estratégia não está mais em tirá-los completamente do meio da igreja. Lembra do primeiro século, que ele levava aos imperadores, condenar os cristãos, jogar nas arenas dos coliseus, estaquear-se em cruz. Lembra do primeiro século? Ele percebeu que não dava certo, que ele não estava conseguindo por medo. Se ele matava 100, surgia 1000. Se ele matasse 1000, surgia 10.000. Se ele matasse 10.000 cristãos, nascia 100.000 cristãos. Ele mudou a estratégia. E as estratégias dele agora da atualidade é nós permanecer dentro da casa de oração. Quer que eu dou um exemplo? Sansão foi brincando. Não, com a corda nova. Não, com couro novo. Não. Porque esse ninguém, ele é perigoso. Esse ninguém, ele tem sede pela minha alma, que vale mais do que toda a riqueza do mundo. Nada se compara com a minha alma, o meu espírito, ao qual o próprio Deus se fez homem e morreu no meu lugar, para me dar vida, não a mim, mas a todos quanto crê nessa mensagem. E o interesse dele maior é ceifar a minha alma, é ceifar a sua vida, é ceifar as nossas vidas. Mas ele está dizendo, guarda. E de que forma guardar, irmãos? De que forma guardar? É ter ousadia, como foi lido aqui já em Hebreus 9. Ter ousadia de entrar ao Santo do Santo pelo sangue. Não entristecer o Espírito Santo, ao qual estamos selados. Guardar o que temos. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Tem muitos aí que pensa que está caminhando para o céu, mas já perdeu a coroa faz tempo, ó. Mas ainda há uma esperança, ainda há tempo de rever, ainda há tempo de fazer uma análise nas nossas vidas. Uma certa vez, uma criança na sala de escola bíblica dominical perguntou para a professora: professora, como é que eu sei se o Espírito Santo habita em mim? Tirou o chão daquela professora, uma criança. E aquela professora então, sem resposta, e de repente ela orou: Jesus, me ajuda. Aí ela disse para aquela criança: olha, para você saber se o Espírito Santo está dentro de você, se verdadeiramente ele está dentro de você, a presença dele faz correr no seu rosto lágrimas, não lágrimas de tristeza, mas lágrimas quentes, de alegria, de convicção que ele está em mim,
que Ele está em você. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso comportamento. Porque se verdadeiramente Ele está em nós, nós somos transformados em nova criatura. É tempo de analisar, porque vem sem demora. Ele vem sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Taichori andai shemikas. Guarda o que tem. Guarda o que tem. Guarda o que tem. Se perdeu enquanto há vida, a esperança, corra atrás. Faça como o cego Bartimeu, filho de Davi, tens misericórdia de mim. Filho de Davi, tens misericórdia de mim. Mas não perca a oportunidade. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos estar orando nesta noite, irmãos. Essa pandemia tem feito muito cristão a perder a sua identidade, a perder o desejo até de estar dentro da possibilidade dos cultos reduzidos que nós estávamos tendo, de estar na casa de Deus, com desculpa esfarrapada, desculpinha esfarrapada, viu? Muitas desculpas esfarrapadas, sem nexo. Mas Deus, ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus. Você pode enganar você mesmo. Pode tentar enganar o pastor ou a liderança. Pode tentar enganar, a gente faz de besta. Mas tem feito muitas pessoas até voltar para trás. Voltar para trás. O que tem de crente dentro da caverna, praticando, que não ora, que não lê mais Bíblia, que não tem mais comunhão, as lives que está sendo transmitida já não está dando muito crédito. Depois eu vou lá em tal lugar, depois na hora que eu chegar, vai estar registrado mesmo lá, aí eu dou uma olhada lá, pulo a parte melhor, eu pego a outra parte que eu não gosto, do fulano, do ciclano, eu jogo para frente e vejo só a melhor parte. Tá assim, ó. Mas cuidado, guarda o que tens. É tempo da igreja estar entrincheirada. É tempo da igreja estar munida, cheia, com arsenal de armas para pelejar sobre essa terra. Que além de nós existe bilhões que precisa ser conquistado, que existe uma alma e que precisa ser conquistado, e foi dado a nós essa responsabilidade. Então, mesmo na sua casa, na onde quer que você esteja, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Mantenha o seu relacionamento com Deus. Vai estar fechado, não vamos poder fazer culto, mas nós vamos ter oração todo dia de manhã. Todo dia de manhã, das 7 às 8, nós vamos ter oração aqui. Todos os dias de manhã, nós vamos estar tendo oração pela manhã. E vamos estar transmitindo alguns cultos quinta e domingo, transmitindo culto. Mas não fique com a guarda baixa. Guarda o que tem. Guarda o que tem. Oremos. Faça a sua aliança com Deus. Você que está aqui, você que está na tua casa, você sabe. Eu não ia pregar essa palavra hoje não. Se Deus está falando, o meu coração está falando ao teu, é porque alguma coisa precisa, alguém está querendo roubar. Então, nesta noite, você faz uma aliança aí com Ele. Faça uma aliança. Tenha arrependimento. Não sei o que você fez, o que está fazendo, mas
que tem um coração contrito, quebrantado e vai para a presença deste Deus. Se já perdeu, toma. Vai para conquistar. Mas não fique da forma que está, porque ele vem sem demora. E tem vindo para muitos. Para muitos. Deus, aqui estamos. E eu preciso que o Senhor me ajude a continuar vigilante, a guardar essa riqueza incomparável. A tua igreja que está aos nossos cuidados, mas quem é dono dela é o Senhor. Limpa ela, purifica ela, capacita ela, revista ela da tua graça, da tua virtude, da tua unção. Aos que estão, Senhor, nos seus lares, que venha, Senhor, trabalhar na vida de cada um destes, que venha salvar, que venha libertar aqueles que estão tomando decisão na tua vida. Pai, nesta noite, reata aliança com aqueles ao qual estão, Senhor, vivendo e que verdadeiramente se prostrou diante de Ti, que verdadeiramente se arrependeu diante de Ti. Senhor, que ela possa novamente ter o direito de guardar o que tens. Nos ajude até o fim. Nos ajude a chegar até o fim, para a glória do Teu nome. Amém? Queremos agradecer os nossos irmãos, os que estão conectados conosco, e continue buscando a presença de Deus e orando, declarando a Deus toda aí a sua fidelidade para Ele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa semana na presença de Deus. Amém?